Você que está me assistindo agora, preste muita atenção. Eu sei que você sente essa pressão, essa angústia que aperta o peito. Não é coincidência que você parou neste vídeo. Hoje, vamos desvendar uma verdade chocante, uma profecia de Padre Pio que, infelizmente, começou a se cumprir de forma dramática, bem no horário simbólico das 11h11. Essa hora, o 11h11, não é só um número bonito que aparece no seu celular. É um código, um aviso celestial que o santo de Pietrelcina nos deixou e que se manifestou de maneira terrível em um evento recente que a grande mídia e os poderosos estão tentando abafar a todo custo. Mas você que é filho da luz precisa saber a verdade. Muitos de nós olhamos para os noticiários, para a nossa conta bancária, para a saúde dos nossos amados e pensamos: meu Deus, até quando? Parece que o chão está sumindo debaixo dos nossos pés. É como se uma névoa pesada de incerteza tivesse baixado sobre o mundo. Você já se sentiu assim, completamente sem rumo, sentindo que a espiritualidade já não consegue mais dar conta de tanta batalha? Essa sensação não é fruto da sua imaginação. É o sinal, o alerta vermelho que o céu está nos dando. Padre Pio, o homem dos estigmas, o santo que via o futuro e batalhava contra o mal em tempo real, deixou códigos, avisos claros sobre este período sombrio que a humanidade está atravessando neste exato momento. Ele sabia que o pior inimigo não é o que vem de fora, mas o que já está instalado dentro dos corações. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar sobre o evento que aconteceu às 11h11 não é apenas história. É uma chave para proteger você e sua família da tragédia que se anuncia. Uma tragédia que já está batendo na porta de muitas casas aqui no Brasil e no mundo. Comenta: eu aceito para receber essa proteção imediata do céu. O número 11 na Bíblia e nas revelações místicas é um número de grande peso. Ele representa o caos, a desordem, o juízo que precede a grande renovação. Não é o número da perfeição, como o 12, mas sim o número do alerta final. Quando o relógio marca 11h11, é um chamado urgente para a conversão, para a preparação espiritual que a maioria das pessoas, infelizmente, continua a ignorar. Padre Pio falava sobre o tempo em que a fé seria tão fria que nem mesmo o fogo do Espírito Santo conseguiria aquecer os corações endurecidos. Ele avisou que a humanidade, obcecada pelo materialismo e pela autossuficiência, seria pega de surpresa por eventos catastróficos não apenas naturais, mas espirituais e sociais. A tragédia que aconteceu às 11h11 e que está sendo escondida da maioria é a concretização desse aviso de que Deus está permitindo que o mal se manifeste para despertar os adormecidos. Você pensa que a crise financeira é apenas economia? Que a violência que explode nas ruas é só falta de policiamento? Não, meus irmãos e irmãs. A raiz de tudo isso é o afastamento da graça, a porta que a humanidade abriu para a influência maligna que Padre Pio combatia dia e noite, com sangue e oração. Ele passava horas no confessionário, não só para perdoar pecados, mas para arrancar as garras do demônio das almas que estavam sendo roubadas. O santo de Pietrelcina sabia que a pior tragédia não seria a perda material, mas sim a perda da alma. E o que estamos vendo hoje? Jovens sem esperança, famílias desestruturadas, a desesperança se alastrando como uma praga silenciosa. Esta é a tragédia que ele profetizou. A tragédia da fé perdida, da indiferença ao sagrado. Se a sua alma reconhece essa verdade, eu te peço, ajude a espalhar esta mensagem. Compartilhe este vídeo agora mesmo, pois o tempo está se esgotando. Padre Pio era um vidente, um profeta que vivia no futuro. Ele via as grandes guerras, as pestilências e, principalmente, a queda vertiginosa da moralidade que marcaria o final dos tempos. Ele alertou que, quando a igreja começasse a ser atacada por dentro, quando a confusão e a divisão se instalassem de forma permanente, o sinal da grande provação estaria dado. E onde mais vemos divisão do que hoje? A profecia de Padre Pio não é sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de uma era de conforto e ilusão. Ele disse que o castigo viria de onde menos se espera, e que a humanidade seria forçada a se ajoelhar e reconhecer a soberania de Deus ou perecer na sua própria soberba.
O evento das 11h11 foi um marco. Foi o momento em que a permissão divina para o início de uma grande purificação foi dada. Muitas pessoas me escrevem dizendo: eu rezo, mas parece que as coisas só pioram. Parece que o mal está ganhando. Eu te entendo. É exatamente isso que o inimigo quer que você sinta: o desânimo. Mas é aí que entra a força da intercessão de Padre Pio. Ele nos ensinou que a oração é a única arma capaz de reverter os piores desígnios. Você precisa entender o que significa o horário exato das 11h11. É um espelho, um reflexo invertido da perfeição. É um momento de desequilíbrio profundo que exige um esforço espiritual dobrado. Quando você vê esse número, não pense em sorte, pense em alerta. É a hora de largar o que te prende ao mundo e se agarrar ao rosário. Escreva Amém nos comentários se você crê no poder da oração e na intercessão de Padre Pio. A tragédia que se manifestou às 11h11 não foi um meteoro caindo ou um terremoto devastador no sentido físico, embora esses sinais também estejam aumentando. A grande tragédia foi a revelação de uma falha crítica na estrutura moral da sociedade, um colapso de confiança e verdade que afeta cada um de nós, desde a nossa família até o governo das nações. Foi a abertura de uma brecha onde o inimigo conseguiu se infiltrar de maneira maciça. Padre Pio via o demônio com tanta clareza que ele o chamava de barbudo e o combatia fisicamente, sendo espancado e atormentado. Ele sabia que o objetivo principal do mal é roubar a nossa paz, nos fazer duvidar da misericórdia de Deus e, assim, nos levar ao desespero. O que aconteceu às 11h11 foi projetado para gerar pânico e desespero global, para tirar a sua atenção do essencial, a sua salvação. Neste exato momento, enquanto você me escuta, a profecia está se desenrolando. A humanidade está em alerta máximo. O que está em jogo é muito maior do que qualquer crise econômica. É a batalha final pela fé. E a única maneira de se proteger é seguir a receita de Padre Pio: oração, Eucaristia, confissão frequente e caridade. Muitos tentam explicar os fenômenos atuais com teorias humanas, mas Padre Pio nos deu a chave. Tudo é permitido por Deus para purificar a sua igreja e o mundo. A dor que sentimos é a dor do parto de um novo tempo. Mas para passar por esse parto sem perecer, precisamos estar blindados espiritualmente. Você está pronto para essa batalha? Você está preparado para enfrentar o que Padre Pio chamou de a hora dos lobos? Comente: eu estou pronto, se você se compromete a dobrar o joelho e rezar mais hoje. A profecia escondida não estava escrita em pergaminhos antigos, mas sim no sofrimento diário do santo. Padre Pio carregava os estigmas como um aviso perpétuo à humanidade. Era como se ele gritasse sem palavras: olhem para as minhas chagas. É isso que o pecado faz. É isso que o futuro reserva se vocês não voltarem para Deus. O evento das 11h11 da manhã, ou da noite, dependendo de onde você está no mundo, foi o acionamento de um relógio espiritual. A partir desse momento, a proteção que existia para certas áreas de nossas vidas começou a ser retirada, expondo a fragilidade de tudo que é construído sem Deus. Ele alertou especificamente sobre a falta de vigilância. Padre Pio dizia que se nós soubéssemos o valor de uma única missa bem assistida, as igrejas estariam lotadas a ponto de precisarmos de guardas para manter a ordem. Ele sabia que o abandono da Eucaristia seria o grande motor da tragédia final. E o que vemos hoje? Igrejas vazias ou transformadas em palcos de entretenimento, desviando o foco do sacrifício real de Cristo. Isso é o que aconteceu às 11h11. O mundo ignorou o chamado final para a adoração sincera. A tragédia é a indiferença de bilhões de almas que preferem a distração momentânea à salvação eterna. E agora, as consequências estão batendo na nossa porta, exigindo um preço alto. O que fazer diante desse cenário apocalíptico? Desesperar? De jeito nenhum. Padre Pio, mesmo sendo atormentado pelo demônio, nunca perdeu a esperança. Ele nos deixou o segredo da perseverança, a entrega total à vontade divina.
Ele nos ensina que se você está enfrentando uma provação financeira terrível, se a doença parece incurável, se o seu casamento está desmoronando, isso não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, é um sinal de que você está sendo convidado a participar através da sua dor, do sofrimento de Cristo, para purificar a si mesmo e ao mundo. Escreva: Eu confio em Padre Pio, se você entrega a sua dor nas mãos dele. O segredo do 1111, o grande mistério que se cumpriu, está intimamente ligado à forma como lidamos com o tempo. Padre Pio sempre exortava a não desperdiçar um segundo sequer. O tempo é o nosso tesouro mais valioso, e a humanidade, na sua cegueira, gasta seu tempo com futilidades enquanto a alma se deteriora. Quando a tragédia se manifestou às 11h11, o que realmente aconteceu foi um grande evento de dispersão global, onde as pessoas, ao invés de buscarem o refúgio, buscaram a culpa, o medo e o confronto. O demônio adora o horário do 11h11, porque é o horário da confusão, o horário em que a ordem se quebra e o pânico se instala. Mas Padre Pio nos deu o antídoto. Ele falava da importância de se manter sempre em estado de graça, como se a morte estivesse à espreita. Se você está em dia com a confissão, se você se alimenta da Eucaristia, se o seu rosário está na sua mão, nenhuma tragédia, seja ela às 11h11 ou a qualquer outra hora, conseguirá atingir a sua alma. A humanidade está em alerta, e o alerta é este: pare de procrastinar a sua vida espiritual. Pare de deixar a oração para depois. A profecia de Padre Pio não é para nos aterrorizar, mas para nos acordar. Ele nos mostra que a porta da misericórdia ainda está aberta, mas o tempo para atravessá-la está se encurtando rapidamente. Vamos falar agora sobre o que Padre Pio faria se estivesse aqui hoje, vendo o caos que se instalou no mundo. Ele não faria discursos políticos. Ele não ficaria debatendo teorias da conspiração. Ele faria uma coisa: pegaria seu rosário e se colocaria de joelhos intercedendo pela humanidade pecadora. O poder da intercessão dele é imenso. Ele está no céu, mas a sua missão de combater o mal continua. E ele está esperando que você se una a ele nesta batalha. Você tem medo do futuro? Você teme o que vai acontecer amanhã? O medo é natural, mas o desespero é opcional. Padre Pio nos ensinou que, em tempos de tribulação, devemos nos agarrar a Nossa Senhora, a Rainha do Rosário. Ela é a única que esmaga a cabeça da serpente, e ela é a mãe que nos cobre com seu manto protetor. Se você quer receber o manto protetor de Nossa Senhora, digite: Mãe, eu me consagro a ti. A tragédia das 11h11 nos força a escolher. Ou vivemos na ilusão do mundo, onde tudo parece seguro até o último segundo, ou vivemos na verdade de Deus, onde a segurança é garantida pela fidelidade. A escolha é sua, mas a hora de decidir é agora. Padre Pio nos deixou a promessa: não temais, eu estarei convosco. Ele está ao seu lado, especialmente quando você se sente mais fraco, mais tentado, ou quando as notícias da tragédia parecem esmagar a sua esperança. Ele é o seu intercessor e o seu escudo contra o mal que se manifestou no horário do alerta. Não se desespere com o que aconteceu ou com o que ainda está por vir. Use a profecia de Padre Pio como um mapa, não como uma sentença. Ele quer que você saiba que a vitória é de Cristo, mas ela exige a nossa colaboração, a nossa fé inabalável, mesmo quando o mundo parece desmoronar às 11h11 da manhã. Lembre-se, o verdadeiro alerta é espiritual. A verdadeira tragédia é a perda da alma. E a verdadeira proteção é a vida de graça. Abandone o pecado, volte para o confessionário, e você estará seguro. Fica comigo, porque no próximo bloco eu vou te revelar exatamente o que Padre Pio disse sobre como os 3 dias de escuridão podem ser evitados na sua casa, e qual o objeto simples que ele nos mandou ter em cada lar. É um segredo que pode salvar a sua vida e a de todos que você ama. Comente e vou até o fim para receber essa revelação urgente. A revelação urgente que Padre Pio nos deixou e que eu preciso compartilhar com você hoje é sobre a guerra silenciosa que está sendo travada neste exato momento, enquanto você me escuta.
Não é uma guerra de bombas ou de tanques, mas sim uma peleja espiritual pela sua alma. O inimigo, meu irmão e minha irmã, é sutil. Ele não se apresenta com chifres e tridentes. Ele vem disfarçado de desânimo, de procrastinação, daquela preguiça que te impede de rezar o terço, ou daquela mágoa antiga que você insiste em guardar no coração. Padre Pio conhecia essa tática como ninguém. Ele era um para-raios da fúria infernal, pois o demônio odeia a santidade e odeia, sobretudo, o sofrimento redentor. Por isso, as agressões físicas que ele recebia do maligno eram um sinal claro de que ele estava no caminho certo, lutando a batalha em nome de Cristo. E por que isso importa para a sua vida hoje? Porque a mesma força que tentava derrubar Padre Pio está rondando a sua casa, o seu casamento, a sua saúde e a sua paz de espírito. Você precisa estar preparado, munido das armas espirituais que ele nos ensinou a usar. Escreva Vou até o fim para receber essa revelação urgente. Muitos de nós vivemos como se estivéssemos em tempo de paz, mas a verdade é que estamos em um campo de batalha intenso. Você tem se sentido exausto sem motivo? O seu sono não tem sido reparador? Você está mais impaciente com seus filhos e seu cônjuge? Pode ter certeza de que essas não são apenas coisinhas do dia a dia. Muitas vezes, são investidas diretas do inimigo, tentando nos desestabilizar emocionalmente para que, quando a grande tentação chegar, nós estejamos fracos demais para dizer não. Padre Pio sempre repetia: reze, espere e não se preocupe. Mas o que significa não se preocupar em um mundo tão caótico? Significa entregar o controle, largar o volante da sua vida nas mãos de quem realmente sabe para onde ir. Significa confiar que Deus não dorme, que a providência divina está agindo nos bastidores, rearranjando peças que você nem consegue ver. O medo é a ferramenta favorita do inimigo, pois o medo paralisa a fé. E fé paralisada é vitória garantida para o inferno. Você crê que Padre Pio intercede por você agora? Comente: eu creio. Vamos falar agora sobre um dos avisos mais importantes que Padre Pio deixava para aqueles que buscavam direção espiritual: a urgência da confissão. Ele tinha o dom de ler as almas. Ele sabia exatamente qual pecado a pessoa estava escondendo. Muitas vezes as pessoas chegavam ao confessionário prontas para contar uma lista superficial de erros, mas Padre Pio as interrompia, chamando pelo nome o pecado capital que estava destruindo aquela vida por dentro. Imagine o susto, a vergonha, mas acima de tudo a libertação. Ele fazia isso por amor. Ele não queria humilhar, mas sim purificar radicalmente, cortar o tumor maligno do pecado que estava ameaçando a eternidade daquela alma. E a lição para nós, que estamos assistindo a este vídeo, é clara: não enrole, não deixe para amanhã. O tempo da misericórdia pode estar se esgotando mais rápido do que imaginamos, e a sua alma não pode esperar. Qual é o peso que você está carregando? Qual é a mentira que você tem contado a si mesmo para justificar a falta de perdão ou a tibieza na fé? Entregue isso hoje, agora mesmo, em oração, e procure um sacerdote o mais rápido possível. Esta é a primeira chave de proteção de Padre Pio: a purificação constante através do sacramento da confissão. Comente: eu busco a purificação para que essa graça chegue até você. Padre Pio também nos deixou um alerta sobre a fofoca e a crítica destrutiva. Ele dizia que a língua é a arma mais afiada do inferno. A fofoca destrói reputações, semeia discórdia e, o que é pior, rouba a nossa paz interior. Se você passa o tempo julgando a vida alheia, Padre Pio dizia que você está desperdiçando a energia que deveria ser usada para olhar para os seus próprios defeitos e para a sua própria conversão. A caridade é a prova da nossa fé. E a caridade não se resume a dar esmolas, mas sim a guardar a língua, a não participar daquela rodada de maledicência no trabalho, na família, ou até mesmo nas redes sociais. É um esforço diário para ver Cristo no outro, mesmo quando o outro te irrita profundamente. O inimigo adora a desunião.
Ele usa a crítica para dividir a igreja, dividir as famílias e dividir os amigos. Se você se sentir tentado a julgar, feche a boca imediatamente e reze um Pai Nosso pela pessoa que você estava prestes a criticar. Esta é a lição número 2. A guarda da língua e a prática da caridade. Você aceita o desafio de guardar a sua língua por 24 horas? Escreva: eu aceito o desafio da caridade. Padre Pio era um homem de milagres. E não eram milagres pequenos. Eram curas instantâneas de câncer, de cegueira, de doenças terminais. As pessoas vinham de longe, da Itália e do mundo, buscando uma bênção, um olhar, um sinal. Houve o caso, por exemplo, de uma jovem completamente cega, que recebeu de presente um lenço que Padre Pio havia usado. Ela o colocou sobre os olhos, e no mesmo instante, a luz retornou. Não foi um processo gradual. Foi um milagre fulminante. Essa história nos ensina algo fundamental. O poder de intercessão dos santos é real. Não é apenas uma história bonita. É a manifestação do amor de Deus através daqueles que se consumiram por ele na terra. Padre Pio, com suas chagas e seu sofrimento, ofereceu a dor por nós. Ele está no céu, diante do trono, e ele se importa profundamente com o que você está passando hoje. Ele se importa com a sua dor de cabeça, com a conta que não fecha, com a angústia do seu filho. Não pense que seus problemas são pequenos demais para a atenção dos santos. Eles são seus amigos, seus protetores. E Padre Pio é um especialista em causas impossíveis e em libertação. Se você tem uma causa impossível no seu coração, clame a Padre Pio agora. Comente: Padre Pio, interceda por mim nesta causa impossível. Outro aspecto fascinante da vida de Padre Pio era a bilocação. Ele era visto rezando e atendendo confissões em San Giovanni Rotondo, na Itália, enquanto, ao mesmo tempo, aparecia em outros países para confortar doentes, evitar acidentes ou dar um aviso urgente. Isso não é ficção, meu amigo. Isso é a prova de que a dimensão espiritual transcende as leis da física que conhecemos. E o que isso nos revela? Que as barreiras geográficas não importam para a intercessão. Onde quer que você esteja assistindo a este vídeo, Padre Pio pode tocar sua vida. Ele pode estar ao seu lado agora, invisível, mas presente, cobrindo você com seu manto de proteção e com o perfume de santidade que emanava de suas chagas. Sinta essa presença. Não é imaginação. É a graça de Deus se manifestando através da comunhão dos santos. É a igreja triunfante vindo em socorro da igreja militante, que somos nós, que ainda estamos na peleja. Permita que essa força e essa paz entrem no seu lar. Escreva: eu recebo a visita de Padre Pio em minha casa. Agora, precisamos falar sobre o grande segredo da perseverança. A terceira chave que Padre Pio nos deixou, e que é vital para quem busca a santidade em um mundo que tenta nos puxar para baixo o tempo todo. A terceira chave é a Eucaristia. Padre Pio passava horas celebrando a Santa Missa. Para ele, a missa não era uma rotina, mas o Calvário renovado. Era o encontro mais íntimo e terrível com o amor de Deus. Ele via o sofrimento de Cristo no altar de uma forma tão real que muitas vezes chorava convulsivamente durante a consagração. Ele nos ensinava que a Eucaristia é o sol da nossa vida espiritual. Se você puder ir à missa todos os dias, vá. Se não puder, faça um esforço para ir sempre que possível. E o mais importante, receba a Sagrada Comunhão com o coração limpo, preparado pela confissão. A Eucaristia é o alimento que fortalece sua alma contra as investidas do mal. É o próprio Cristo entrando em você para te dar a força necessária para enfrentar o dia, a semana, o mês e a vida. Não subestime o poder da Santa Missa. É lá que o céu se encontra com a terra. É lá que você recebe o antídoto contra o veneno do pecado. É lá que a sua fé é renovada de forma indestrutível. Você tem dado a devida importância à Santa Missa em sua vida? Reflita sobre isso. A sua santificação depende dessa fonte inesgotável de graça. Comente: Jesus Eucarístico, eu te adoro. Padre Pio também era conhecido por seus alertas proféticos. Ele avisava as pessoas sobre eventos futuros,
sobre perigos iminentes, tanto espirituais quanto físicos. Ele era um farol, um guia que não permitia que seus filhos espirituais caíssem em ciladas. Ele nos alertava sobre a necessidade de vigilância constante. O inimigo não tira férias. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando uma brecha, um momento de descuido. E qual é o maior descuido, segundo o Padre Pio? É deixar de rezar. A oração é o escudo, a armadura. Se você não reza, você está nu diante do ataque. Se você não tem tempo para rezar, você está dando o seu tempo de graça para o inimigo. Padre Pio dizia que o rosário é a arma. O rosário é o chicote que afasta o demônio. Se você quer proteção para sua casa e para sua família, você deve rezar o terço todos os dias. É um compromisso de 15 minutos que pode salvar a sua eternidade e trazer paz imediata para o seu lar. Não diga que não tem tempo. O tempo é uma questão de prioridade. E o que pode ser mais prioritário do que a sua salvação? O inimigo tentará te desviar. Ele fará com que o telefone toque, que você se sinta cansado, que haja um barulho na rua. Mas persista. Reze o rosário, mesmo que seja com sono. A fidelidade é o que agrada a Deus. Você aceita o compromisso de rezar o rosário diariamente a partir de hoje? Escreva: com a Virgem Maria eu rezo o rosário. Muitas pessoas me perguntam como o Padre Pio conseguia suportar tamanha dor física e espiritual. As chagas sangravam, a peleja com o demônio era constante. E as críticas e perseguições de outros homens eram incessantes. A resposta estava na sua humildade radical e na sua obediência incondicional à Igreja. Ele nunca questionou. Ele aceitava a cruz que Deus lhe dava, sabendo que cada gota de sofrimento era convertida em graça para a humanidade. E isso é uma lição poderosa para nós que, na primeira dificuldade, reclamamos e nos revoltamos. O sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem um valor infinito. Não o desperdice. Ofereça-o. Se você está passando por uma doença crônica, por dificuldades financeiras ou por um luto profundo, peça a Padre Pio a graça de transformar essa dor em oração. Peça a ele a força para carregar sua cruz com dignidade e esperança. Não permita que a dor te amargue. Permita que ela te santifique. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. Comente: eu ofereço minha dor a Jesus e a Padre Pio. Padre Pio nos alertou sobre a tentação do desespero. Quando as coisas dão errado, quando parece que Deus se calou, o inimigo sussurra em nosso ouvido que não vale a pena lutar, que somos pecadores demais, que o perdão não é para nós. Isso é uma mentira deslavada do inferno. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado que você possa ter cometido. E Padre Pio era o canal dessa misericórdia. Ele era o confessor que, embora rigoroso contra o pecado, era infinitamente acolhedor com o pecador arrependido. Nunca, jamais desanime. Levante-se após a queda, sacuda a poeira e recomece imediatamente. Não fique remoendo o erro, entregue-o a Deus e siga em frente. A persistência é a prova do verdadeiro amor. O inimigo ganha quando você desiste. Ele perde quando você se levanta pela 100ª vez, buscando o abraço de Cristo. Fica firme, meu amigo. A batalha é difícil, mas a vitória é certa para quem persevera. Lembre-se das palavras de Padre Pio. Reze, espere e não se preocupe. O melhor ainda está por vir, se você mantiver os olhos fixos no céu. Você promete não desistir, não importa o que aconteça? Escreva: eu nunca vou desistir, pela fé em Cristo. Vamos aprofundar um pouco mais nos segredos da proteção que Padre Pio revelava aos seus filhos espirituais. Ele tinha uma predileção especial pelos anjos da guarda. Ele conversava com o seu anjo da guarda como se fosse um amigo presente, e ele ensinava que todos nós devemos fazer o mesmo. O seu anjo da guarda é seu guarda-costas espiritual, seu mensageiro pessoal, seu guia nas horas de confusão. Mas, para que ele possa agir plenamente, você precisa reconhecer a presença dele e pedir a ajuda dele. Se você está com medo de tomar uma decisão, peça a iluminação do seu anjo. Se você se sentir em perigo, chame por ele.
Ele está sempre ao seu lado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem falhar. Padre Pio dizia que devemos enviar nosso anjo da guarda para levar mensagens a ele em San Giovanni Rotondo. Pense nisso. Um sistema de comunicação espiritual instantâneo, disponível a qualquer momento. Use esse recurso que Deus te deu. Honre seu anjo da guarda. Agradeça a ele pela proteção. Peça a ele que te acorde cedo para a missa, que te lembre de rezar o terço e que te proteja das armadilhas visíveis e invisíveis. Você tem conversado com seu anjo da guarda? Essa é uma prática simples, mas revolucionária na sua vida espiritual. Comente: meu anjo da guarda, me guie e me proteja. Existe um tipo de sofrimento que Padre Pio alertava ser especialmente perigoso: o sofrimento causado pela falta de perdão. Quando guardamos rancor, quando alimentamos a mágoa, criamos uma prisão para nós mesmos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É uma ordem que damos à nossa vontade para que liberte o outro e, principalmente, liberte a nós mesmos. O rancor é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. E o inimigo usa esse veneno para corroer sua alma, para bloquear suas orações e para afastar a paz de Deus. Padre Pio, que era tão perseguido, perdoava de coração. Ele entendia que a vingança pertence a Deus, e a nós cabe amar. Se há alguém que te feriu profundamente, use este momento. Reze por essa pessoa, mesmo que a dor ainda esteja viva. Peça a intercessão de Padre Pio para que ele arranque de você essa raiz de amargura. Essa libertação é imediata e poderosa. O perdão é a arma mais potente contra o mal, pois ele reflete a própria essência de Cristo na cruz, que disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Você decide perdoar quem te feriu? Essa é a chave para abrir as portas da sua bênção. Escreva: pelo poder de Cristo eu perdoo. Vamos recapitular as 3 grandes chaves de proteção que Padre Pio nos deixou, e que são o cerne desta mensagem urgente para você que está me assistindo e que foi fiel até aqui. Primeiro, a confissão frequente e sincera. A alma precisa estar limpa para ser habitada por Deus. Não adie a sua purificação. Não demole para o inimigo. Segundo, a caridade e a guarda da língua. O amor ao próximo e a vigilância sobre as palavras que saem da sua boca são essenciais para manter a paz e a unidade. Fofoca é veneno. Silêncio e oração são o antídoto. Terceiro, a Eucaristia e o Rosário. O corpo de Cristo como alimento e o rosário como arma de combate. Essas são as colunas que sustentam a sua vida espiritual em meio à tempestade. Se você aplicar essas 3 chaves na sua rotina, eu te garanto que a sua vida espiritual dará um salto gigantesco e você sentirá a proteção de Padre Pio de forma palpável. Você vai se sentir mais forte, mais focado, e o desânimo e a tristeza que talvez te assolassem começarão a se dissipar como fumaça. Essa é a promessa de santidade que Deus nos faz através dos seus intercessores. Comente: eu sigo os ensinamentos de Padre Pio. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a importância da família. Ele sabia que o ataque do inimigo se concentrava, muitas vezes, no núcleo familiar, tentando destruir o casamento, afastar os filhos da fé e semear a discórdia entre irmãos. A família, para Padre Pio, era a igreja doméstica. E se a sua casa não é um lugar de oração, ela se torna um lugar vulnerável. Por isso, a oração em família é inegociável. Se você não tem o costume de rezar com seus filhos ou seu cônjuge, comece hoje. Não precisa ser complicado. Um Pai Nosso antes das refeições, um terço reunido, a leitura de um trecho do Evangelho. O importante é criar o hábito, é marcar o território espiritual. É dizer ao inimigo: esta casa tem dono e o dono é Jesus Cristo. Padre Pio nos ensina que o ambiente de casa deve ser de perdão e de acolhimento. Não leve os problemas da rua para dentro de casa. Deixe o estresse na porta e entre com o espírito de caridade e paciência. Peça a Padre Pio que abençoe seu lar, que ele expulse todo o espírito de contenda, toda inveja e todo ciúme que possa estar rondando seus entes queridos.
A proteção dele é poderosa e alcança a todos que você ama. Você quer que Padre Pio proteja o seu lar e a sua família de todo o mal? Escreva: Padre Pio, abençoe minha família. Agora quero compartilhar um alerta muito específico que Padre Pio nos deixou sobre a tibieza. A tibieza é aquela mornidão espiritual. Aquela sensação de que você está fazendo o suficiente, mas na verdade está parado, estagnado. É o meio-termo perigoso, a falta de fervor que impede o crescimento. Você reza, mas sem paixão. Você vai à missa, mas sem atenção. Você evita o pecado grave, mas se permite cair nos pecados veniais com frequência. Padre Pio dizia que a tibieza é uma porta aberta para o inimigo. É como se você estivesse com o motor desligado no meio da estrada. Você não está indo para trás, mas também não está avançando em direção à santidade. Para sair da tibieza, é preciso radicalidade. É preciso tomar uma decisão firme de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. É buscar a excelência em tudo o que você faz. Seja fervoroso na sua oração. Seja generoso na sua caridade. Seja disciplinado no seu jejum e nas suas penitências. A mediocridade não cabe na vida de quem busca a eternidade. Seja quente, seja ardente. Peça a Padre Pio o fogo do Espírito Santo que queimava no peito dele, para que essa mornidão seja extinta de uma vez por todas. Comente: eu quero o fogo do Espírito Santo. Padre Pio também tinha o dom da profecia sobre eventos mundiais, embora fosse muito discreto. Ele via o futuro e sofria por antecipação as dificuldades que a Igreja e a humanidade enfrentariam. E um dos seus avisos mais constantes, que se aplica perfeitamente ao nosso tempo, é sobre a perda da noção do sagrado. Vivemos em uma sociedade que profana tudo: a vida, o corpo, o casamento, o templo, a irreverência na igreja, a falta de respeito com a Eucaristia, a exposição da nudez, a banalização da violência. Tudo isso fere profundamente o coração de Deus. E Padre Pio sofria com essa ofensa. O nosso papel, como filhos espirituais de Padre Pio, é ser um contraponto. É defender o sagrado. É vestir-se com modéstia. É ajoelhar-se diante do Santíssimo. É tratar os sacramentos com a reverência que eles merecem. Seja um sinal de contradição no mundo. Não se curve aos modismos que ofendem a Deus. O seu testemunho silencioso vale mais do que 1000 palavras. Seja a luz na escuridão, seguindo o exemplo de santidade radical de Padre Pio. Você se compromete a defender o sagrado em sua vida e em sua conduta? Escreva: eu defendo o sagrado. Muitas vezes a nossa maior luta é contra o orgulho. O orgulho nos impede de pedir ajuda, de aceitar a correção e de reconhecer a nossa dependência de Deus. O orgulho foi o pecado de Lúcifer e é a raiz de todo o mal. Padre Pio, apesar de todos os dons extraordinários que possuía, era humilde até a medula. Ele se via como um pecador inútil, um instrumento fraco nas mãos de Deus. E era exatamente essa humildade que permitia que a força de Deus agisse através dele. Para combater o orgulho, precisamos da humildade radical. Aceitar as humilhações da vida, calar diante de uma ofensa injusta, pedir perdão mesmo quando achamos que não estamos totalmente errados. A humildade atrai a graça. O orgulho afasta a graça. Pare de querer ter razão em tudo. Aprenda a pedir desculpas. A mansidão é a marca de um coração que está sendo moldado por Deus. Peça a Padre Pio que te ensine a ser manso e humilde de coração, como Jesus. Comente: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu semelhante ao vosso. Chegamos ao ponto crucial desta mensagem. As 3 chaves de proteção: confissão, caridade, guarda da língua e Eucaristia, rosário, são a fundação. Mas há uma promessa especial de Padre Pio para aqueles que são fiéis à Virgem Maria. Padre Pio tinha um amor imenso pela Mãe de Deus. Ele dizia que Nossa Senhora era a escada pela qual nós subimos até Jesus. Ele rezava centenas de rosários por dia e atribuía toda a sua força e proteção a ela.
Se você quer uma proteção extra, um escudo impenetrável contra as investidas do mal, consagre-se a Nossa Senhora. Use o escapulário, a medalha milagrosa, reze a ela com confiança de filho. A devoção mariana não é opcional na vida de um católico fervoroso. É um caminho seguro e rápido para a santidade. Onde Maria está, o demônio não pode entrar. Padre Pio garantia que a intercessão de Maria é poderosa. Ela é a rainha dos anjos e a medianeira de todas as graças. Entregue a ela seus filhos, seu casamento, seus medos. Ela é mãe e jamais abandona um filho que a chama com fé. Você entrega sua vida e seus problemas nas mãos da Virgem Maria hoje? Escreva Totus Tuus, Virgem Maria. Lembre-se sempre, Padre Pio não era apenas um santo do passado. Ele é um intercessor vivo, atuante, que está pronto para te ajudar a vencer essa guerra espiritual. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, se você sentiu o chamado à conversão e à santidade, não deixe para amanhã. A urgência da eternidade não permite adiamentos. Reze com fervor. Confesse-se com frequência. Receba Jesus Eucarístico com amor e reze o rosário diariamente. Essas são as armas que Padre Pio, o santo dos estigmas e dos milagres, deixou para você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Comente amém, para selar essa bênção e essa proteção em sua vida, e permaneça para sempre. Amém. Comente amém, para selar essa bênção e essa proteção em sua vida. A espiritualidade de Padre Pio não era feita de meias medidas. Ele sabia que o inimigo, o diabo, não descansa, e que a vigilância é a primeira e mais importante oração que podemos fazer a cada manhã ao acordar. Você que está me ouvindo agora, preste atenção nisso. Muitas vezes, nós nos sentimos esgotados como se estivéssemos carregando um peso invisível nas costas. Essa sensação de cansaço extremo, essa falta de paz que nos rouba o sono, pode ser mais do que apenas estresse do dia a dia. Padre Pio nos alertava sobre as táticas sutis do maligno. Ele não vem com chifres e tridentes, não. Ele se veste de desânimo, de dúvida, de rancor guardado, de uma preguiça inexplicável que nos afasta da oração e dos sacramentos. É por isso que Pio insistia tanto na confissão frequente. Ele dizia que o confessionário era um campo de batalha, onde as almas eram resgatadas da escravidão. E ele, com sua autoridade sacerdotal e os dons que Deus lhe concedeu, via a sujeira que carregávamos. Ele podia em um instante desmascarar a raiz do seu problema, aquela mágoa antiga que você insiste em guardar e que está bloqueando suas bênçãos mais recentes. Ele sabia que a falta de perdão é uma âncora que impede o barco da sua vida de navegar para a felicidade. Você tem deixado o perdão de lado? Pense naquela pessoa que te feriu profundamente. Se você não a libertar, você nunca estará verdadeiramente livre. Escreva "Eu liberto" nos comentários e decida neste momento soltar o peso desse ressentimento. Mas a maior arma que o Padre Pio tinha, e que ele nos ensinava a usar diariamente, era a Sagrada Eucaristia. Ele passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento, e sua missa era um verdadeiro calvário. Quem assistia à missa de Padre Pio via o sofrimento de Cristo sendo revivido. Era um espetáculo de dor e amor, onde o céu e a terra se encontravam. Ele nos ensinava que a comunhão não é um ritual vazio, mas o alimento essencial para a jornada da alma. Se você tem a oportunidade de comungar hoje, não a desperdice. É o próprio Jesus que entra em você, limpando as impurezas e fortalecendo-o para a próxima batalha que virá em sua semana. E não se esqueça do rosário. O rosário, segundo Pio, era a arma, uma corda de salvação que Nossa Senhora nos estendeu. Rezar o terço não é perder tempo, é investir no seu futuro espiritual e material. Eu sei que sua rotina é corrida. Eu sei que o mundo te puxa para 1000 lados. Mas você consegue reservar 15 minutos do seu dia para segurar essa arma poderosa? Tente. E veja a paz voltar para o seu lar. Eu aceito o desafio do rosário. Comenta "Eu aceito" se você vai tentar rezar o terço hoje.
Agora, deixa eu te contar um milagre extraordinário que demonstra a autoridade de Padre Pio sobre as doenças e sobre o desespero. É a história do milagre da visão. Havia uma jovem chamada Gemma, italiana, que havia perdido completamente a visão. Os médicos atestaram que era uma cegueira incurável, causada por atrofia do nervo óptico. Seus pais, desesperados, viajaram longas distâncias até San Giovanni Rotondo. Eles esperaram por dias na esperança de apenas um toque, de uma simples palavra do frade estigmatizado. Quando finalmente conseguiram a atenção de Padre Pio, ele fez algo que parecia estranho. Ele não orou imediatamente pela cura, nem impôs as mãos. Olhou para a jovem e para seus pais com uma expressão de profunda compaixão e lhes disse que a cura viria, mas que eles deveriam ter paciência e fé inabalável. Os pais ficaram um pouco confusos, mas a fé em Pio era maior que a confusão. Eles voltaram para casa com a promessa, mas sem a cura imediata. Os dias se transformaram em semanas, e a jovem Gemma continuava na escuridão. Mas a partir daquele encontro algo começou a mudar sutilmente na casa deles. A fé que antes era apenas esperança, transformou-se em certeza. Eles passaram a rezar o rosário com devoção renovada, seguindo o conselho do santo. E então, em uma manhã, Gemma acordou com uma sensação diferente. Ela começou a distinguir formas, depois, cores. Era como se as trevas estivessem recuando lentamente, de maneira gradual e milagrosa. Quando voltaram ao médico para um novo exame, o profissional estava incrédulo. O nervo óptico que estava atrofiado havia sido regenerado de forma inexplicável para a ciência. A cura não foi instantânea, mas foi total. O que essa história nos ensina, você que está me assistindo, é que a graça de Deus opera no tempo dele, não no nosso. Padre Pio não apenas curou a visão de Gemma, mas curou a fé de toda a família. Muitas vezes Deus nos faz esperar para que possamos amadurecer na fé. Ele quer que a nossa confiança seja absoluta, mesmo quando a escuridão parece nos engolir. Você está esperando por uma cura ou por uma solução impossível? Não desista. A intercessão de Padre Pio está ativa e trabalhando em sua causa. Recebo a paciência de Deus e a intercessão de Padre Pio. Escreva "Eu recebo", para que esta graça se manifeste na sua vida. Mas a intercessão de Padre Pio não se limita apenas à saúde física. Ele tinha uma visão profunda sobre os problemas financeiros e materiais, pois sabia que as preocupações terrenas roubam a paz e nos afastam do divino. Quantas vezes você já perdeu o sono, pensando em contas que vencem, em dívidas que se acumulam, ou na falta de oportunidades de emprego? Eu sei que é difícil manter a fé quando o bolso está vazio e o futuro parece incerto. Padre Pio era um mestre na providência. Ele confiava plenamente que Deus nunca abandona seus filhos, desde que eles façam a sua parte, que é trabalhar com honestidade e rezar com fervor. Ele não prometia riqueza instantânea, mas prometia o necessário, o suficiente para viver com dignidade e para servir a Deus sem o peso esmagador da miséria. Se você está passando por uma grande necessidade financeira, feche seus olhos por um momento e imagine as mãos estigmatizadas de Padre Pio. Peça a ele que interceda junto a Jesus para que a providência divina se manifeste em seu lar. Peça que ele afaste os ladrões de sua prosperidade, o desperdício, os maus negócios, a falta de discernimento nas suas escolhas e, principalmente, o medo que paralisa você de buscar novas soluções. Eu sou um canal da providência divina. Comenta "Eu sou" e declare essa certeza na sua vida. Fiquemos alertas, meus irmãos e irmãs. Padre Pio nos ensinava que a vida é uma milícia, uma guerra constante, e o campo de batalha mais perigoso é a nossa mente. É na sua mente que o inimigo planta as sementes da inveja, da luxúria, do julgamento precipitado e, o mais perigoso de todos, o desespero. O desespero é a negação da misericórdia de Deus. Quando você se sentir tentado a desistir, a pensar que sua vida não tem mais jeito, ou que seus pecados são grandes demais para o perdão,
Lembre-se da face de Padre Pio. Ele, que carregava as chagas de Cristo, sabia o preço da redenção. Ele sabia que não importa o quão fundo você tenha caído, o amor de Jesus é um abismo ainda mais profundo, capaz de te resgatar. A confissão é o bote salva-vidas. Não adie. Não deixe para amanhã a paz que você pode ter hoje. O inimigo adora a procrastinação. Ele te convence de que você tem tempo. Mas o tempo é um presente precioso que não podemos desperdiçar. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que estão precisando de uma dose de esperança e do abraço espiritual de Padre Pio. Seja um instrumento de Deus. Agora, vamos falar sobre os avisos de Padre Pio sobre a devoção aos anjos. Ele tinha uma relação íntima e visível com seu anjo da guarda. Ele via e falava com seu anjo constantemente. Muitas vezes, quando as pessoas não conseguiam se comunicar com ele por causa da distância ou das multidões, elas pediam ao seu anjo da guarda para entregar a mensagem a Padre Pio. E ele recebia. Padre Pio nos ensina a respeitar e, principalmente, a ouvir o nosso anjo da guarda. Ele está ao seu lado agora, enquanto você assiste a este vídeo, sussurrando conselhos, alertando sobre perigos. Mas nós, na correria e no barulho do mundo, ignoramos essa voz suave e protetora. O anjo da guarda é seu melhor amigo, seu guarda-costas espiritual, designado por Deus, para te levar em segurança para o céu. Peça ao seu anjo que te ajude a discernir. Peça a ele que te acorde quando você estiver prestes a cair em uma tentação. Peça a ele que afaste de você as pessoas que só trazem confusão e maledicência. O anjo da guarda é um guerreiro de luz. Honre-o, agradeça-o, e não o entristeça com suas más escolhas. Eu honro o meu anjo da guarda. Comente anjo da guarda, para fortalecer a sua proteção celestial. Padre Pio também nos alertava sobre o perigo das distrações modernas. Ele via o futuro, e via como a tecnologia poderia afastar as famílias da oração e da comunhão fraterna. Se você tem permitido que a televisão, a internet ou o celular roubem o tempo que deveria ser dedicado à sua família ou à oração pessoal, Padre Pio te chama ao equilíbrio. Não podemos permitir que o ruído do mundo silencie a voz de Deus em nosso coração. A oração em família é o cimento que mantém o lar de pé contra as tempestades. Se você tem filhos, ensine-os a rezar o rosário, a fazer o sinal da cruz corretamente. Ensine-os sobre os anjos e os santos. Esse é o maior legado que você pode deixar para eles, uma herança de fé que não se corrói. Padre Pio via a fragilidade das famílias. E ele sabia que a porta de entrada para muitos males espirituais é justamente a desestruturação do lar. Decido proteger minha família pela oração. Escreva, decido, e assuma este compromisso sagrado hoje. Vamos mergulhar em outro testemunho poderoso da bilocação de Padre Pio. O dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, um mistério que a mente humana não consegue compreender, mas que era uma realidade constante na vida do santo. Havia um general americano durante a Segunda Guerra Mundial que estava em grande perigo em uma missão de combate. Seu avião foi atingido e ele estava prestes a cair em território inimigo. Em um ato de desespero e fé, o general, que tinha ouvido falar do frade estigmatizado, gritou: "Padre Pio, me ajude!" No mesmo instante, ele sentiu uma presença forte e viu, dentro do cockpit em chamas, um frade com barba e estigmas, que parecia totalmente sereno. O frade não disse nada. Apenas estendeu a mão e, de forma inexplicável, tocou no painel de controle que estava destruído. O general conseguiu retomar o controle por um tempo suficiente para realizar um pouso forçado seguro. Ele e sua tripulação sobreviveram. Anos depois, o general, já aposentado, viajou até a Itália. Ele não tinha certeza se era mesmo Padre Pio quem o havia salvado, mas sentia uma dívida de gratidão. Ao encontrar o frade em San Giovanni Rotondo, o general não precisou dizer uma palavra. Padre Pio olhou para ele, sorriu e disse apenas: "Você demorou, meu filho. O anjo estava ocupado, então eu tive que dar uma mãozinha." Este é o poder da bilocação e da intercessão de Padre Pio.
Distância não é barreira para quem tem o dom de Deus. Onde quer que você esteja agora, Padre Pio pode estar ao seu lado, protegendo você de acidentes e de perigos iminentes. Se você está viajando, se está preocupado com um familiar que está longe, invoque a presença de Padre Pio. Ele é o protetor nos momentos de urgência e perigo físico. Eu invoco a proteção de Padre Pio. Comente, eu invoquei. E sinta essa presença poderosa ao seu lado. Lembre-se da promessa deste vídeo. Você vai receber os avisos espirituais que vão mudar o rumo da sua vida e te proteger dos ataques do inimigo. O maior aviso que Pio nos dá é este: não se acostume com o pecado. O pecado venial, aquele que parece pequeno e inofensivo, se acumula e enfraquece a sua armadura espiritual. É como uma pequena rachadura no muro da sua casa que, com o tempo, derruba toda a estrutura. Padre Pio nos exortava à santidade em cada pequeno ato. Na forma como você trata seu colega de trabalho, na sua paciência ao enfrentar o trânsito, na honestidade com suas palavras. A santidade não é reservada apenas para os grandes missionários ou para os monges isolados. Ela é para você, na sua vida cotidiana, na sua casa, no seu trabalho. É vivendo o ordinário de forma extraordinária, com amor e intenção pura. Seja vigilante em suas conversas. Evite a murmuração, a fofoca, a crítica destrutiva. Essas são as armas favoritas do maligno para semear a discórdia e roubar a paz. Se você tem sido negligente com a sua vida espiritual, se tem deixado a oração para a última hora, ou se tem se alimentado de coisas que poluem a sua alma, o aviso de Padre Pio é urgente. Acorde. O tempo da graça é agora. Não espere pela doença ou pela perda, para só então se ajoelhar. Busque a Deus na alegria, para que Ele esteja com você na tribulação. Eu aceito o desafio da santidade no dia a dia. Comente, eu aceito, e comece a transformar seus pequenos hábitos hoje. E para finalizar este momento de profunda conexão com o Padre Pio, quero te apresentar o último e mais crucial aviso: a importância da esperança inabalável. Mesmo quando tudo parece perdido, quando as orações parecem não ser ouvidas, quando a dor física ou emocional é insuportável, Padre Pio nos ensina a olhar para a cruz. Na cruz encontramos a resposta para todo o sofrimento. Não é uma resposta fácil, mas é a única que traz sentido. O sofrimento, quando unido ao de Cristo, torna-se redentor e gera frutos eternos. Você pode estar carregando uma cruz pesada hoje, mas saiba que Padre Pio, que carregou as chagas de Cristo em seu corpo, está intercedendo para que sua força seja renovada. Ele está pedindo a Jesus que alivie o seu fardo, ou pelo menos que te dê os ombros fortes e a fé necessária para suportá-lo até o final. Não perca a esperança. A noite pode ser longa, mas amanhã sempre chega. E a misericórdia de Deus é nova a cada amanhecer. Receba agora a bênção final de Padre Pio sobre sua vida. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o manto da Virgem Maria o cubra e que seu anjo da guarda o proteja de todo o mal, visível e invisível. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você. Amém. Eu serei vitorioso em nome de Jesus e pela intercessão de Padre Pio. Escreva "Eu serei vitorioso" nos comentários e compartilhe esse vídeo para que a graça de Padre Pio alcance milhares de corações desesperados. Fique com Deus e que a paz esteja com você. Fim do roteiro. Amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao ponto final desta nossa poderosa reflexão sobre a intercessão e o poder inabalável de São Pio de Pietrelcina. Eu sei que você que está me assistindo agora carrega um fardo pesado, talvez uma dor que não se cura, ou uma preocupação que rouba seu sono há meses, quem sabe anos. Nossa jornada aqui não foi apenas sobre ouvir histórias. Foi sobre renovar o pacto de fé e entender que mesmo nas maiores provações, não estamos desamparados. Padre Pio, o gigante da fé, jamais abandonou aqueles que lhe pediram socorro em vida, e com certeza não nos abandonará agora que intercede por nós diretamente do céu. Sinta a presença dele neste momento.
Permita que a fragrância de santidade que ele exalava invada sua casa, seu carro, seu local de trabalho. Essa é a hora de entregar, de soltar as amarras do medo e da ansiedade que insistem em prender seu coração e sua mente. Não se desespere mais por causa daquela dívida que parece impossível de pagar, ou por causa da doença que a medicina não consegue explicar, ou pelo filho que se afastou dos caminhos do Senhor. Entregue tudo nas mãos de Padre Pio, pois ele tem intimidade para falar diretamente com o coração de Jesus. A fé que move montanhas é a mesma fé que nos faz ajoelhar aqui, mesmo que virtualmente, e clamar por um milagre. Não tenha vergonha da sua súplica, não tenha medo de pedir o impossível. A graça maior de Deus sempre reside onde a nossa capacidade humana já se esgotou. Comenta agora: eu entrego e confio em Padre Pio. Esta é a virada de chave que o céu espera de você. A entrega total, a confiança cega e devota no poder de Deus, manifestado através dos seus santos. Permita que a intercessão deste grande santo capuchinho seja o bálsamo que cura suas feridas e o escudo que o protege das investidas do maligno. Lembre-se da promessa de Jesus: pedi e recebereis. Padre Pio nos ensinou com a vida que a oração constante é a chave para todas as portas. Por isso, não desanime, não pare de rezar. Mesmo quando a resposta demora, a providência divina está trabalhando a seu favor nos bastidores. Vamos fazer juntos neste instante final a oração mais forte e mais fervorosa deste vídeo. Convido você a fechar seus olhos, a respirar fundo e a sentir a força da nossa comunidade de fé se unindo em um único clamor. Meu Senhor e meu Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, e pelo poder das santas chagas do Padre Pio, eu me coloco em tua presença. Peço que tu olhes para este teu filho e esta tua filha que me escutam, e que tu derrames uma chuva de bênçãos sobre suas vidas. Pai de misericórdia, quebra agora toda e qualquer corrente de miséria espiritual, financeira ou de saúde que esteja amarrando a vida deste teu servo. Desfaz toda a obra de inveja, todo o olho gordo, toda a cilada do inimigo que tenta roubar a paz e a alegria. Que o sangue redentor de Cristo e a intercessão de Padre Pio curem as feridas invisíveis, aquelas que ninguém vê, mas que doem profundamente na alma. Traz a cura da depressão, do medo, da angústia e da solidão. Restaura a família, traz de volta a saúde e abre as portas da prosperidade. Padre Pio, nosso irmão e guia, intercede por nós neste momento de grande aflição. Pede a Jesus a graça que está no silêncio do meu coração, aquela que me tira o sono e que só o Senhor conhece a profundidade. Dê-nos a força para suportar a cruz com resignação e amor. Cobre-nos com teu manto de santidade. Protege a nossa casa e a nossa família de todo mal, de todo perigo e de todo desastre. Guia-nos no caminho da santidade e da obediência à vontade de Deus. Escreva amém nos comentários se você crê que a bênção de Deus já está sendo derramada sobre você e sua família. Meu irmão e minha irmã, a graça foi concedida. Agora, a sua missão é espalhar essa luz. Não seja egoísta com a bênção que você recebeu. Este canal é uma ferramenta de evangelização, um refúgio para quem busca esperança. Compartilhe este vídeo agora mesmo. Envie para pelo menos 5 pessoas que você sabe que estão precisando urgentemente de uma palavra de conforto e da poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina. Ajude a resgatar vidas e a levar a fé adiante. Quanto mais você compartilha a fé, mais Deus multiplica as bênçãos em sua própria vida. Esta é a lei do céu. Seja um canal da graça divina. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Assim, você garante que nunca mais perderá uma oração poderosa ou uma mensagem de esperança que pode mudar o rumo da sua história. Fique com Deus, em paz, e que a poderosa intercessão de Padre Pio esteja sempre sobre você e toda a sua família. Amém.